Olá, meu querido coach, né? Meus queridos amigos. Eu tenho percebido que nas últimas 2 semanas e após alguns concursos, de certo modo, assim, sorrateiramente alguns e de forma assim bem acentuada em outros, a falta de paciência tem tomado conta da mente, porque às vezes a gente acha que a gente só está lidando com a frustração, né? Mas a impaciência também. E de todos esses sentimentos, a impaciência, a falta de paciência, ela acaba sendo um destruidor de sonhos. Lembre-se, né, daquele velho ditado: a pressa é inimiga da perfeição. O que é a impaciência? A impaciência é quando você cria expectativa em algo e esse algo não acontece como você quer, não acontece dentro da visão que você deseja, e aí ela começa a reinar. A paciência é uma virtude. A paciência é algo que se adquire. E é uma fraqueza de caráter quando a gente não a tem. Em dados momentos, podem ocorrer da gente perder um pouquinho as estribeiras, mas é importante identificar isso e saber as ferramentas ou o gatilho que te faça recobrar a compostura novamente. A paciência é uma virtude dos sábios. Os impacientes, eles não possuem força interna. Eles não possuem controle sobre eles mesmos. É preciso ter compaixão para compreender os outros. E, acima de tudo, saber de forma bem objetiva quem você de fato é. O que realmente precisa ser feito. Sem ter sentimentos que não são bons para nós, é normal de qualquer ser humano. Mas se deixar levar e ter atitudes e uma compostura que não condiz com uma pessoa sábia de controle interno, isso pode refletir de modo consideravelmente na sua aprovação ou na sua relação com as pessoas que estão à sua volta. E como melhorar isso? Com desenvolvimento pessoal. Mas muitas das vezes a gente não percebe que falta de paciência, porque a racionalização e o modo que a gente avalia as pessoas, ou um determinado serviço, ou um determinado concurso, ou um determinado professor, ou um determinado amigo, ou a mãe, ou o pai, ou o namorado, ou o marido, enfim. A forma que a gente avalia as situações do impaciente geralmente é uma forma ilusória, é uma forma de autodefesa e justificativas. E ele acredita fielmente no ponto de vista e na verdade dele. A partir do momento que você começa a trabalhar o seu desenvolvimento pessoal, você começa de fato a verificar os pontos que você tem que ser melhorado. Vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo esses dias. Se é uma coisa que eu tenho orgulho do que eu tenho e que eu adquiri hoje, porque eu não tinha também, tá? É esse controle que eu tenho da personalidade, da minha paciência. Eu aprendi às vezes tem dias que não pensem, não, tem dias que dá vontade de pegar alguém assim e apertar. E a gente tem que identificar isso. E na hora que eu percebo que esse sentimento está me consumindo, eu não vou tomar uma atitude impulsiva. Eu paro, penso, me analiso, vou respirando, fico em silêncio. E depois que vai controlando toda aquela base hormonal e aquela base mental que foi criada diante das minhas convivências e perfil, eu começo a ver com mais clareza. E, sabe, tudo começa a ficar muito mais tranquilo. Não era assim tão exacerbado como naquele momento que eu estava sentindo. Aconteceu um caso esses dias, eu fui no Ibirapuera dar uma volta. E aí muito lotado, e a gente foi comprar lanche e tal.
E a fila era bem grande, aquele tumulto, assim, eu tenho muita dificuldade com muito barulho. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho surdez, né? Eu tenho problema de surdez. Um ouvido eu só escuto 30%, 40% e o outro 70%. Então, vários barulhos ao mesmo tempo, eu tenho dificuldade para ouvir. Eu tenho realmente dificuldade para ouvir. Alguns aqui já sabem, outros não sabem, tá sabendo agora. E nisso na fila, aquela fila enorme, aí uma menina chamava e ela gritava muito, próximo, próximo. E eu também tenho dificuldade com pessoas que berram, né? E ela, próximo. Aí eu fui. Ela falou assim, pois não, o que a senhora diz? Ela falava num tom muito alto e eu tava toda zen, assim. E aí eu falava, eu quero... Eu não conseguia pensar direito, porque ela não parava de gritar. Pode ser um Guaraná. E nisso, a Raquel e o Marcelo estavam no final da fila, ainda escolhendo, bem pacientemente. A menina gritava, ela gritava assim. E eu falava assim, então, eu sou vegetariana, eu quero um lanche assim, assim, assado, nananana. E aí, e ela lá, mais alguma coisa, senhora? Desse jeito, não estou exagerando, gente. E eu olhava lá pra Raquel e o Marcelo no final da fila, escolhendo ainda. E eu falava, só um minutinho, só um minutinho. Pode ser um X. E ela, mais alguma coisa, senhora? Gente, ela berrou umas 5 vezes e eu olhava pra eles não escolhiam. Eu olhava pra eles não escolhiam. Eu falava, gente, o que vocês escolheram? Começou a subir, comecei a entrar na mesma energia que a dela. E aquilo foi me dando um desespero, e eu fui saindo da minha energia. Gente, ela berrou muito, mas muito. Não foi assim, uma grosseria, uma coisa que alguém vem te empurra, você deixa pra lá, uma coisa que alguém fala uma palavra grosseira pra você e você acaba deixando pra lá, ou alguém te empurra e você vai deixando pra lá, ou alguém fala alguma besteira pra você, você deixa pra lá. Ela berrou mais de 10 vezes, porque eu tinha que ficar esperando eles que estavam toda a paciência no final da fila, escolhendo numa boa. Não sabia se eu ficava brava com ela ou se eu ficava brava com eles. E aquilo foi me tomando. E aí chegou uma hora que eu não aguentei, eu virei e falei assim pra ela, desse jeito, espera! Na mesma altura dela. E aí, cheguei e chamei os dois. Gente, vamos escolher, pelo amor de Deus! E aí eu olhei pra ela de novo. Tenha paciência com as pessoas, menina! Só que, por mais que eu tenha colocado um controle nela, eu tava na mesma energia que a dela. Isso realmente me tirou dos trilhos. Aí todo mundo se apressou, né? Os dois se apressaram, trouxeram ali, aí pedimos, papapá. Mas, gente, eu estava com a minha energia totalmente desequilibrada e isso me fez mal. Aí eu sentei, aí ela falou assim, nossa, porque realmente, gente, é muito difícil eu perder a paciência. Mesmo com as pessoas mais chata. E eu tô lá naquela energia, acreditando na parte boa da pessoa. Aí lembra que a Raquel falou assim, nossa, eu nunca vi a Kátia desse jeito. E eu escutando ela, quieta, em silêncio, comendo, tentando ficar em silêncio. Aí o Marcelo falou alguma coisa que eu já dei uma resposta também pra ele, assim, meio curta e grossa. E depois eu fiquei avaliando a situação. Eu não me senti bem com isso. Ao invés de eu justificar que a menina, nananana, e que não sei o que, nananana, eu comecei a voltar pra mim e a pensar que era uma situação que eu não tinha passado antes. Nunca aconteceu isso comigo. E eu pensei comigo naquele momento. Da próxima vez que alguém berrar desse jeito comigo, eu vou olhar pra ela, continuar muito tranquilamente. Ela vai ter que esperar. Eu vou olhar tranquila, bem calma, zen. Eu vou dizer assim pra ela, isso, mesmo que ela fique berrando. A ideia é, há situações que você perde o controle, você reavaliar, repensar, porque isso faz mal pra gente mesmo. Isso quando são situações assim, dentro de uma pecinha de um quebra-cabeça que é isolado. Agora, há situações que viram o seu cotidiano e você não pode. Porque se essa situação isolada me fez me sentir mal, você não pode deixar situações cotidianas de tudo que você for fazendo e escolhendo na tua vida, todo tempo ficar tirando você das estribeiras. Não pode. Você tem que olhar as coisas de um modo um pouquinho mais racional, voltado para que você tem feito, para quem você é, para o que de fato você quer. Já aconteceu de eu receber coaches que veio de vários outros tipos de cursos e foi fazendo sempre as mesmas coisas. E nitidamente que a dificuldade dele é comportamental. Para ele não falta o melhor cronograma e a melhor estratégia. Falta desenvolvimento pessoal. Mas para admitir isso é preciso maturidade.
E para ter maturidade é preciso realmente desejar e querer mudar. Porque muitas das pessoas vêm e querem ouvir você dizer para ela, mas no fundo elas não estão ouvindo. Elas escutam aquilo que elas desejam escutar. Aquilo que não tire ela de fato da acomodação. Quer mudar sem sair daquela bolha que se acomodou. E a maior parte das vezes nem percebe que está assim. E qual que é o papel? O papel é estar aberto para realmente deixar tocar certas feridas, para que realmente você se avalie e verifique de modo racional e comece a trabalhar isso. Esses dias eu não indiquei um aplicativo chamado Símbolo para vocês. Quantos de vocês foram lá ver o aplicativo? Olha, a gente tem bastante coaches, só 3. E é um aplicativo maravilhoso que ajuda você a trabalhar a sua paciência, o seu desenvolvimento pessoal e gratuito. Né, de avaliação também. Então, a gente vem, busca os caminhos e as ferramentas e tem que colocar em prática. Principalmente a paciência, porque se você não a tiver, ela vai destruir todos os seus sonhos e vai te destruir o melhor que você tem em você. Precisa identificar isso. São sentimentos que podem ser minados, são sentimentos que você pode controlar. Mas para isso você precisa ter um esclarecimento bem potente e claro das justificativas que você vem criando e como deve evitar. Botar num papelzinho, escrever sobre essas situações. Né? Se você não pode mudar aquilo que realmente está ocorrendo, tente verificar como é que você pode lidar melhor com as situações. Você por si mesmo, não os outros por você. Por que muitas pessoas geralmente têm o mesmo profissional e algumas vão lá e brilham e se dão bem e adoram e outras não? Porque depende da vivência dela, do ponto de vista, daquela expectativa que criou, igual ao seu concurso público, né? Então, eu até separei aqui algumas perguntinhas e respostas que vão te ajudar a ter um esclarecimento melhor da sua impaciência. Como adquiri-la, né? Anote o que te traz impaciência. Verifique, igual eu dei como exemplo, o que aconteceu comigo lá no Parque Ibirapuera. Eu verifiquei, já estou preparada para quando a situação vir e eu quero ter uma reação diferente. Eu não quero ser como todo mundo. É isso que eu venho trabalhando em mim mesmo. Então, o que eu coloquei aqui? Coisas que são clichê. Concurso. Eu estudei muito e não deu de novo. Você vai ter que anotar os motivos. Não se iluda. Anote os motivos. Quem era a banca, se teve mudança de banca, quanto tempo você estudou, como estudou. Não pode vir com a justificativa. Estudei tudo certinho. Você tem que ser duro com você, tá bom? Não também de modo subjetivo, de modo bem prático. Estudei mais isso, acabei esquecendo aquilo. É verdade, não fiz tantos simulados, não deu tempo na última semana. Foi corrido e eu acabei diminuindo. Então eu entrei numa fadiga mental, não percebi, aí não dei pausas, aconteceu. Você tem que ser bem claro, tá bom? Ser bem objetivo e duro com a avaliação em relação a você, tá? Qual é o seu objetivo? Também você precisa colocar o que você melhorou. O que você melhorou como pessoa? O que você melhorou nas suas notas? E o que realmente você ainda não melhorou? E como é que você pode melhorar? O que é que você deve fazer? Se você não sabe a resposta, é aí que você tem que procurar a gente para estar conversando sobre isso. Combinado? Você realmente estuda com estratégia ou se ilude? Já aconteceu de eu ver coaches, concurseiros, dizendo assim, eu vou estudar hoje, uau! E aí tá lá estudando e daqui a um minuto já tá lá no WhatsApp. Aí tá lá, eu contabilizei assim, minutos estudando e durante o dia todo, a maior parte do tempo no WhatsApp, isso quando não é no telefone, isso quando não é fazendo outras coisas. Procure ser realmente duro e claro com o que você está fazendo. Anote-se, perceba-se. Porque de repente você está sendo impaciente com situações que você pode evitar. Paciência é entender que não vai mudar também do dia para a noite. É se aceitar como é, se amar, para que você possa tolerar as pessoas também que estão à sua volta. Porque geralmente o intolerante, ele não se ama realmente 100%. Porque quando você entende que você também tem fraquezas, você também entende a fraqueza do outro. Quando a gente não visualiza, quando a gente não consegue se autoanalisar e se autorresponsabilizar, a gente
tem a impulsividade de julgar o outro com facilidade. Ou quando alguém julga uma pessoa, mesmo que tenha razão de estar julgando o outro, e vem aquela tonelada de gente julgando, a gente já percebe que isso é uma falta de caráter. Porque nós também somos julgados. E aquilo que a gente não quer que faça com a gente não faz com o outro. E se a gente tem essa consciência, a gente aprende a se limitar e a se policiar para não sair por aí fazendo as coisas. Também precisamos nos avaliar se as nossas atitudes condizem com a nossa teoria. E para que realmente você comece a trabalhar de fato o seu desenvolvimento pessoal, você tem que se identificar com clareza quais são as suas fraquezas. Quando você identificar de verdade as suas fraquezas e ficar de olho nelas sempre, você começa a amar qualquer passinho positivo que tiver em tua volta. Enquanto isso, você vai ser o 888 e a sua vida só vai, ou então ela vai estagnar. A vida não acontece do jeito que você quer. As pessoas não vão ser do jeito que você quer. Assim como você também não vem sendo para as pessoas aquilo que elas querem. E como você pode mudar? Como que você pode mudar o seu ponto de vista? E como você pode mudar para que as pessoas te vejam de um modo mais ponderado, para que as pessoas te vejam em você sabedoria, para que as pessoas vejam em você realmente um exemplo a ser seguido. Então, se algo não dá certo, você respira. Se você não consegue bater as suas metas, por exemplo, com as questões, verifique se você realmente não está batendo as suas metas com as questões. De repente, você está se cobrando muito e colocando metas que são impossíveis para a sua realidade. E perceber isso também é um dom, é uma virtude. Dentro da minha possibilidade, o que eu posso fazer é isso. E isso que eu posso fazer, eu vou dar o meu melhor. Entendido? Vamos ficar bem, então? Vamos, Kátia. É isso que eu quero. Esse é o intuito desse vídeo. Cultive a serenidade meditando. Cultive a serenidade refletindo de quem você é e o que você quer melhorar. Desse modo, você vai conseguir adquirir mais compreensão e paciência com tudo que está à sua volta e entender que a jornada é árdua e ela requer, sim, muito empenho e geralmente esse empenho não está geralmente esse empenho ele não está relacionado a apenas o melhor cronograma, o melhor professor do universo, o acúmulo de material. Não, de repente esse empenho em relação a você mesmo esteja 80% em cima do seu desenvolvimento pessoal. Para isso que eu vivo sempre indicando bons livros para vocês, para estar ajudando em ferramentas. Há muitos canais bons te ensinando em relação a isso. Não adianta você só querer ver vídeos motivacionais e pessoas te animando, ou te abraçando, ou lambendo de algum modo, ou sendo sua babá. Isso não vai te fazer crescer. Você já viu uma mãe educando um filho, lambendo ele o tempo todo? Isso não é educar. Lembre, Samitiba, quem ama educa. E muitas das vezes a vida, para te educar e colocar nos trilhos, ela vai dar na tua cara até você aprender. E se não aprender, a vida vai repetir as lições 100 milhões de vezes, até realmente você amadurecer. Muitos não amadurecem, passam pela vida cheia de conflitos. Isso não quer dizer que você vá ter conflitos, vá ter dificuldades. Temos, eu também tenho, todo mundo tem. Mas a forma como você vai lidar, a forma como você vai conduzir, isso vai te trazer uma qualidade de vida muito melhor. Vai fazer bem para a tua saúde, para a tua alma e para muitas pessoas que realmente te amam, que estão à sua volta. Resiliência também é importante. Então, vamos trabalhar a serenidade, vamos buscar a sabedoria para termos mais paciência. Tendo mais paciência, a gente passa a compreender melhor as situações que estão à nossa volta. A gente aprende a respirar antes de reagir. Vale a pena? Mas por que eu acho que não vale a pena? O que eu tenho que fazer para ver um resultado? O que eu estou deixando de fazer? Não é o que o outro tem que fazer para você dar um resultado. É o que você tem que fazer como primeiro passo para ter o resultado que você almeja. Pensa nisso, tá bom? Espero que de algum modo te faça refletir um pouquinho melhor para essa semana e que você traga um pouquinho mais de ponderação para as coisas, tá bom? Não seja impulsivo, não seja impulsiva. Isso não vai te trazer nada de bom. Pode acreditar. Beijão, abraço forte, oi.